Aula do dia 10 de maio de 2021, disciplina Experimentação Agrícola, dia em que começaremos a discutir os experimentos complexos, começando pelos fatoriais. Experimentos fatoriais, inicialmente, por que esse termo complexos? Então você viu nos tópicos anteriores os experimentos ditos simples, aqueles que só estudam um fator no mesmo experimento. Então você estudava variedades diferentes de mandioca, tipos de adubos verdes, diferentes adubações orgânicas. Então você estava estudando um só fator de estudo, tipos de irrigação, qual o melhor, nos diversos delineamentos existentes. Aqui nós chamamos de experimentos complexos porque você vai ver dois fatores ou mais no mesmo experimento. Então lá naquele início, vamos imaginar que você queira saber qual a melhor variedade de mandioca para cultivar lá em regeneração. Então o produtor já usa lá 2, 3 variedades, você chega com outras 2 novidades. Aí você tinha o que lá atrás? Você tinha I igual a 5, I igual a 5, aí o experimento deveria ser em blocos, igual a 4, N igual a 20, 5 vezes 4, 20. Então, quais são as 5 variedades? Eu chamava de variedade A, B, C, D e E. Então, o experimento era simples, você estava estudando só a variedade. As variedades, qual é a melhor? Observe, desse experimento, o que você descobriria? Qual a mais produtiva? Agora, imagine-se instalando esse experimento. Instalando esse experimento aqui. Você imagina 20 parcelas, faça aí um esforço mental para observar no experimento a campo. Né? Então tá lá, 4 linhas de 5 metros, parcela 1. 4 linhas de 5 metros, parcela 2. Aí 3, 4, 5, bloco 1. Outras 5 no bloco 2, 5 no bloco 3, 5 no bloco 4. Está lá o experimento a campo, ocupando lá uma área de 25 metros por 35. Está lá o experimento. Lembre-se que quando você vai plantar essas variedades de mandioca, milho, feijão, sorgo, seja lá o que for, você vai plantar todas do mesmo jeito. Espaçamento 0,8 metros entre cada fileira, 20 centímetros de uma planta para outra. Adubação 350 kg de NPK por hectare. Calcário 3.400 kg de calcário por hectare. Você faz tudo igual para todas as variedades. A que for melhor naquelas condições será chamada de variedade mais produtiva. E aí você usa a expressão, nas condições dessa pesquisa, a variedade mais produtiva foi a variedade tal. Segunda foi a variedade tal. Variedade tal e variedade tal empataram nas condições daquela pesquisa, ou seja, em regeneração, com aquele clima, com aquele solo, tudo plantado do mesmo jeito. Mas aí cabe uma pergunta. A 0,8 centímetros de uma planta para outra, de uma fila, de uma linha para outra, foi assim que deu certo. A variedade B foi a melhor. O produtor pode dizer, mas é porque foi plantado muito perto uma da outra. Se fosse 1 metro de uma linha para outra, a melhor é a E. Será que é? Então faz outro experimento. Então Ctrl C, né? Aí ó, outro experimento, Ctrl V. Nesse aqui o espaçamento era 0,8. Nesse outro eu vou fazer 1 metro como propôs o seu João. Aí quem ganhou foi a C. Nessa aqui quem ganhou foi a B de bola. Nessa aqui quem ganhou foi a B de bola. Alguém diz assim, olha, eu esperava que fosse a E que ganhasse aí. Mas se esse experimento fosse, em vez de ser 0,8 ou 1 metro, se o espaçamento fosse de 70, 0,7 metros, garanto que uma variedade A é a mais produtiva nessa situação. Outro experimento. Aí só aí já vão
4 meses do primeiro experimento, 4 do segundo, 4 do terceiro, já foi 1 ano. Isso irrigado, né? Se não foi irrigado, foram 3 anos. O TCC do aluno A, o de um aluno, plantado de fevereiro a abril. No outro ano o TCC de outro. No outro ano o TCC de outro. São 3 TCCs. Aí alguém diz assim, mas nós não testamos 0,90. Então 0,90. Espaçamento 0,90. Aí quem ganhou foi a B. Então a B ganha no 0,80 e no 0,90. E se fosse 0,80, aliás, 0,60, observe que está sempre cabendo perguntas. A experimentação sempre cabe pergunta. Mas em todos eles era um experimento simples, testando uma coisa só e todas concorrendo na mesma condição. Muito bem. Professor, o que é então os experimentos complexos? É que você faz tudo isso de uma só vez. Você testa isso aqui tudinho de uma vez só. Certo? Simplesmente isso. No mesmo experimento, professor, no mesmo experimento. Por isso chama complexos. Você junta tudo num só. Como é isso, professor? Você faz, ao invés de ser só I igual a 5, você faz I igual a 5, J igual a, vou botar I igual a 5, J igual a 4. Né? São 4 espaçamentos. Aí diz que I são as variedades. E o J são os espaçamentos. São os espaçamentos. Com 4 parcelas. Repetições. Agora observe. Ó, tá tudo num só. Então isso aqui já pode sair. Ó. Isso aqui já sai. Né? Isso aqui sai. Ficou tudo num só. Mas agora, ó, se eu tenho as variedades, as 5 variedades, naquele primeiro espaçamento, 0,8. As 5 variedades, no outro espaçamento, 0,7. As 5 variedades, no 0,9. E as 5 variedades, no 1. Então vai ter 5 vezes 4, 20 tratamentos. Vai dar 20. Certo? E tratamento agora vai ser chamado de I'. I'. Observe, ó, naquele experimento simples, tratamento era I. I tratamento, R repetições, ó, era só aqui, ó. Era I tratamentos, repetições, 20. Né? 20 parcelas. Agora não. Agora é I tratamentos, que são as variedades, depois J tratamentos, que são os espaçamentos. Os dois juntos combinados, dá 5 vezes 4, 20 tratamentos na prática. E esses 20 com 4 repetições pula para 80 parcelas. Professor, então meu experimento, ao invés de fazer 4 experimentos ao longo de 4 TCCs, eu faço um só logo no mestrado, estudando os 4 de uma vez só no mesmo experimento. Exatamente isto. Aí você deve ter percebido, ó, de fato, professor, o que aumentou aqui era 20 parcelas, como são 4 experimentos num só, 80. Exatamente isto. Portanto, é isso aí que nós vamos ver hoje, que são chamados de experimentos fatoriais dentro do estudo, experimentos complexos, porque não só tem fatoriais, tem também os experimentos em parcela subdividida, que é um caso especial de fatorial. E a própria análise conjunta de experimentos, que é um tipo também especial de fatorial. Daí, vocês estão vendo tudo de novo. DIC, DBC, DQL. Certo? Professor, por que DQL não serve para cá? Observe se fosse DQL. Se fosse DQL, se eu tenho 20 tratamentos, obrigatoriamente, eu teria que ter linha igual a 20. Coluna igual a 20. E qual seria o N? 20 vezes 20, 400. Aí não tem quem aguente. 400 parcelas, esse é uma lavoura, não é mais um experimento. Certo? Então, o fatorial é muito ruim para se fazer num experimento
no delineamento em quadrado latino. A não ser que seja um fatorial pequenininho. Por exemplo, 3 por 2. 3 por 2. 3 vezes 2, 6. Aí dá 6 tratamentos. Certo? Aí, 6 tratamentos, então tem 6 linhas. E também tem 6 colunas. 6 vezes 6, 36. 36 parcelas. Então daria. Até um 3 por 3 ainda cabe ainda. Ó. 3 vezes 3, 9. Aí, 9 linhas, 9 colunas. Certo? E 9 vezes 9, 81 parcelas. Lembrando que, se fosse em DIC ou DBC, você podia muito bem fazer com R igual a 4 e faria 4 vezes 9, 36 parcelas. Em vez de 81 parcelas, 36. Por isso que muita gente prefere mudar de local e fazer o experimento em bloco ou em DIC e não em DQL. Espero que estejam entendendo. Aqueles que acompanharam muito bem ao longo dessas, sei lá, quase 20 aulas que eu dei aí, de DIC, DBC, DQL, mostrando passo a passo o entendimento, Sysvar, Excel. Imagine que aquele que estudou 2 a 4 horas entre uma aula e outra está entendendo perfeitamente o que eu estou dizendo. Então, pegando aqui do começo. Experimentos fatoriais, que são um dos modelos de experimentos complexos. São aqueles, está vendo aqui, ó, em que se estudam simultaneamente 2 ou mais fatores. Tá vendo? 2 ou mais fatores. Então agora eu estudei as variedades e os espaçamentos ao mesmo tempo. Esses experimentos em si não constituem um delineamento experimental. Então você não vai dizer, meu experimento foi feito no delineamento em fatorial. Não. Eles são feitos nos delineamentos já conhecidos. Certo? Ele é um tipo de arranjo. Certo? Então nós chamamos de experimentos fatoriais ou experimentos em arranjo fatorial. Também é conhecido assim. Ó. Ou no esquema fatorial. Então se seu orientador vier para você e disser assim, Laís, nós vamos fazer nosso experimento no esquema fatorial. Ele está falando disso aqui. Certo? Você planeja aí um arranjo fatorial. Ele está falando disso aqui. Em qual delineamento, professores? Laís, você sabe. Nós vamos fazer um experimento em cada vegetação. Então usa DIC. Ou então ele vai dizer, claro que é DBC, que nós vamos fazer na campo. Certo? Muito bem. Os experimentos fatoriais geralmente são mais eficientes do que os experimentos simples, com um só conjunto de tratamentos. Por exemplo, só competição de variedade, ó, sem variar o espaçamento. Ou só espaçamentos com um único cultivar. Então, ele permite tirar conclusões mais gerais. Você acabou de ver que você estuda 2 fatores ao mesmo tempo. Eu estudei ali, naquele exemplo que eu falei, 5 variedades com 4 espaçamentos entre linhas diferentes. Ao invés de ser só um. Ao invés de ser só um. Certo? Só variedade ou só espaçamento. Certo? E com isso eu tenho conclusões mais gerais. Por que eu teria conclusões mais gerais? Porque você, de um experimento só, vai responder qual a melhor das 5 variedades de soja, ou de milho, ou de mandioca. Qual a melhor? Qual a melhor se você quiser usar o espaçamento 0,8? Qual a melhor se você usar o 0,7? Qual a melhor se você usar o 0,9? Qual a melhor se você usar o 1 metro? Então, você já sai com muitas respostas ao mesmo tempo. Se você escolher fazer em esquema fatorial. Certo? Pois bem, observe que se plantarmos 4 variedades novas, A, B, C, D, no mesmo espaçamento, que é o caso do experimento simples, só posso concluir, por exemplo, que A é o melhor nesse espaçamento que eu usei. Se mudar o espaçamento, como o próprio exemplo que eu falei agora há pouco, um produtor disser, se fosse outro espaçamento, não seria esse A aqui o melhor. Né? Agora, é possível, porém, que um outro espaçamento, se eu usasse outro espaçamento, o B fosse o melhor em vez do A. Então, ó, num experimento fatorial, certo? Em que eu estudo simultaneamente já
outros espaçamentos, essa possibilidade é pesquisada, de modo que as conclusões são mais gerais. Como fica isso? Nos experimentos fatoriais, nós chamamos a seguinte maneira. Ó. Quantas variedades? 5. Nós dizemos assim, do fator variedade serão 5 níveis. Então, fator é aquilo que eu pretendo pesquisar. E as derivações daquele tratamento são os níveis. Então, pretendo pesquisar o quê? Variedades de milho. Quais? Variedade A1, A2, A3 e A4. Então, aqui são os níveis do fator variedade. Quantos níveis? 4. Que outro fator eu quero estudar? O fator B. Quantos níveis de B? 3. Então, seria 3 espaçamentos. Espaçamento 1, espaçamento 2, espaçamento 3. Aí, como fica esse experimento? Primeiro, nós chamamos isso de 1 fatorial 4 por 3. Certo? Também chamado de fatorial duplo. Duplo. Por quê? Só tem 2 fatores. Fatores A e B. Certo? Pois tem 2 fatores A e B. Ok? Chamamos de fatorial duplo. Professor, então é possível estudar 3 fatores? Qual a melhor variedade? Qual dos 3 seria o melhor espaçamento? E ainda mais 3 tipos de irrigação diferentes na mesma pesquisa? Sim. E aí daria um grande trabalho, um mestrado, um doutorado, ou mesmo um TCC. E o que vale é você estar disposto a ter dinheiro para fazer a pesquisa e um bom tema para pesquisar. Ah, mas ficaria grande? Ficaria. Daí o nome complexo. É grande, mas continua sendo algo dentro da sua capacidade, tanto de pesquisador como de estatística. Ok? Continua sendo DIC, DBC, DQL, teste Tuque, Dunker, Chefé, T e assim por diante. Bom, como eu faria esse experimento, professor? Primeiro você tem que decidir quais seriam os tratamentos. Então, 1 fatorial 4 por 3 terá o quê? 12 tratamentos. Certo? Então, olha. Então, 1 fatorial 4 por 3, duplo, tem 2 fatores. E os tratamentos resultantes de todas as combinações possíveis são... O que é combinação possível? Seria assim, ó. Essa variedade aqui, plantada nesse espaçamento. A mesma variedade plantada no outro espaçamento. A mesma variedade plantada no terceiro espaçamento. Está aqui, ó. A1B1, A1B2 e A1B3. Está aqui, ó. A1B1, A1B2 e A1B3. Ok? Agora, combinaremos o A2. A2B1, A2B2 e A2B3. Certo? Combinaremos agora o A3, A3B1, A3B2, A3B3. E em seguida, A4B1, A4B2, A4B3. Isso aqui, ó, são os tratamentos. Observe que é um experimento com o quê? 4 vezes 3, 12 tratamentos. Ó, 12 tratamentos. E linha igual a 12. Certo? Que é tratamentos. Ok? E linha igual a 12. Ok? Pois bem. Professor, aqui já é o experimento? Não, aqui são os tratamentos. Agora, cada um deles, conforme o delineamento que você adotar e o número de repetições, aparecerá tantas vezes na área experimental. Então, se você vai fazer um experimento no DBC com 4 repetições, isso aqui, ó, vai aparecer 4 vezes, esse aqui 4 vezes, 4 vezes, 4 vezes, 4 vezes. Ah, então seria 4 vezes 12, 48 parcelas. Certo? Professor, percebi agora. Se eu tivesse só 4 tratamentos com 5 repetições, no DBC, 20 parcelas. 4 vezes 5, 20. Exato. Mas como você resolveu fazer esses 4 tratamentos combinados com outros 3, aí fica 12. Esses 12, conforme o número de repetições, é o tamanho da sua pesquisa.
Se são 3 repetições, 36. Se são 4, 48. Se são 5, 60 parcelas. De fato, fica bem grande o experimento. Fica. Você vai pesar demais a área e nós vamos ver isso passo a passo. Certo? Outra maneira de comparar. Fatorial triplo. Certo? Outro exemplo. Poderíamos combinar 3 fatores ao mesmo tempo. 3 fatores, que a gente chama de fatorial triplo. Vírgula, fatorial triplo. Certo? Nitrogênio, fósforo e potássio. Suponhamos que você tenha 3 doses de nitrogênio. Que dose de nitrogênio seria essa? A dose 0, né? N0, N0, N1 e N2. Como seria isso, professor? Certo? Deixa eu botar aqui 2 pontos. Como seria isso? Você está pesquisando, ó. Você está pesquisando sem nitrogênio. Aí, uma dose que você queira lá, vamos botar 100 kg. Vamos botar 200 kg. Certo? Tá muito. Vou botar aqui 90 e 100. Vou botar aqui 80 e 160. 100. Pronto, 80 e 100. Fósforo. Fósforo 0. Ok. Aí vem o fósforo 90. Aí vem o fósforo 120. Ok. Potássio. Potássio 0. Potássio, vou botar aqui 60. E potássio 120. Observe que está testando 3 fatores ao mesmo tempo. Para que cultura? Sei lá, mandioca, milho, sorgo, sei lá o que for, melancia. Então, observe, vai ter melancia. Vamos focar aqui em melancia. Você vai testar na sua região lá de regeneração sem nitrogênio, sem fósforo e sem potássio. Quer dizer, é o que está lá no solo, o que tiver no solo. Então, quantas repetições? Vamos botar que sejam 4 repetições. R igual a 4. Certo? Então, você vai ter 4 de sem nitrogênio, sem fósforo e sem potássio. Depois, sem nitrogênio, sem fósforo, mas com potássio. Depois, sem nitrogênio, sem fósforo, com esse outro potássio. E depois, esse nitrogênio, sem fósforo e sem potássio. Esse nitrogênio, sem fósforo, com esse potássio. Esse nitrogênio, sem fósforo, com esse outro potássio. Em seguida, esse outro nitrogênio, sem fósforo e sem potássio. Esse outro nitrogênio, sem fósforo, com esse potássio. Esse nitrogênio, sem fósforo, com esse potássio. Ok. Depois, esse nitrogênio, com esse fósforo, sem potássio. Esse nitrogênio, com esse fósforo, com esse potássio. Observe que eu terei 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27 combinações. Certo? Teria, com licença, teriam, calma, 27 combinações. Combinações. Isso, e seria o quê? Seria os tratamentos. I' igual a 27. Ainda teria qual o delineamento e o tipo de repetição. Portanto, 4 repetições. N igual a 27 vezes 4. 4 vezes 7, 28. Vai 2. 4 vezes 2, 8. E 2, 10. Teria 108 parcelas esse experimento. Certo? Entenderam? Então, esse experimento cresceria muito. Cresceria muito. Ok? Vou apagar aqui que vai servir para outra vez que eu fizer no semestre que vem essa mesma aula. Ok? Muito bem. Espero que esteja entendendo. Que isso seria um fatorial tipo. Uma maneira de escrever esse fatorial, pessoal, seria assim também. Fatorial 3 por 3 por 3. Ou fatorial 3 ao quadrado. Certo? 3 ao quadrado. Eu vou parar de escrever muito, porque se eu continuar escrevendo, vai terminar perdendo a gravação. Então, 3 por 3 por 3 é um fatorial triplo, tem 3 fatores com 3 níveis de cada.
fatorial 3 ao quadrado. Professor, se fosse assim, se fosse 4 doses de nitrogênio, 4 de nitrogênio, aí seria 4 por 3 por 3. Daria quanto? Aí daria 4. Aliás, pessoal, vem aqui, era 3 ao cubo, viu? 3 ao cubo. Fatorial 3 por 3 por 3 ou 3 ao cubo. Agora, se fosse 4 por 3 por 3, seria 4 por 3 por 3. Ou 4 por 3 ao quadrado. Certo? 4 por 3 ao quadrado. Outra maneira de escrever. Ó. 4 por 3 ao quadrado é um 4 por 3 por 3. Fatorial triplo com 4 níveis de fator A, 4 do B, 4 do C. Eu estou chamando por enquanto de A, B e C porque eu não estou dando nomes ainda. Se é variedade, se é raça de animal, se é tipo de ração, tipo de irrigação, nada. Certo? Então eu estou falando assim. Então é outra maneira de escrever o esquema fatorial. Ok? Muito bem. Está aqui mostrando. Ó, se fosse, poderia ser também um 3 por 2 por 2. Certo? 3, 2 vezes 2, 4. 3, 4, 12. Teria 12 tratamentos. Ou 12 combinações. Poderia ser um 2 ao cubo, 2 por 2 por 2. Sem nitrogênio, com nitrogênio. Sem fósforo, com fósforo. Sem potássio, com potássio. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 8 tratamentos. Aí no delineamento em bloco quase realizado, com 4 repetições, 4 vezes 8, 32 parcelas. Certo? Bom, Pois não. se eu descrever que é um fatorial triplo, tem que colocar, por exemplo, 3 ao cubo? Fica Não. redundante? Não. Fatorial triplo é que estuda 3 fatores. Aqui, por exemplo, é um fatorial triplo. Um fator, outro fator e outro fator. Sendo que o fator A tem 2 níveis, o B tem 2 níveis e agora tem um C com 2 níveis. Certo? Aqui seria ó, o mesmo que A por B por C. Então são 3 fatores, portanto triplo. O A tem 2 níveis, o B tem 2, o C tem 2. Neste outro exemplo aqui, ó, são também um fatorial triplo. Certo? O A tem 3 níveis, o B tem 2, o C tem 2. Esse aqui é um fatorial triplo. Tem 3 níveis do fator N, 3 de fósforo e 3 de potássio. Ou seja, 3 de A, 3 de B e 3 de C. Está explicado? Ah, entendi. Obrigada. Responde. Pois bem. Então está aqui, ó. Sem fósforo, os tratamentos aqui, ó, nesse experimento aqui, ó. Certo? 2 doses de 1, 2 doses. Então está aqui, ó. Sem fósforo, sem potássio e sem nitrogênio. Depois, sem nitrogênio, sem fósforo, com potássio. Sem nitrogênio, com fósforo, sem potássio. Sem nitrogênio, com fósforo e com potássio. E assim por diante, até todas as combinações. Outra maneira de explicar para alguém seria assim, ó. Então, o que é isso aqui, professor? Isso é a mesma coisa que está escrito lá em cima. Ó, nada de nem nitrogênio, nem fósforo, nem potássio. Nem nitrogênio, nem fósforo, só potássio. Aqui só fósforo. Aqui fósforo e potássio. Aqui só nitrogênio. Nitrogênio e fósforo. Nitrogênio e potássio. Nitrogênio e fósforo e os 3 juntos. Observe que está tudo ao mesmo tempo. Logo eu vou saber se o solo que eu estou pesquisando lá em regeneração se precisa adubar, porque se aqui ó, der bom, senhor produtor, o solo já é fértil, não precisa adubar. Se quem ganhar for esse, senhor produtor, basta botar nitrogênio, não precisa de fósforo nem potássio. Se quem ganhar for esse, basta botar potássio. Se quem ganhar for esse, basta botar fósforo. Se quem ganhar for esse, precisa de fósforo e potássio. Se quem ganhar for esse aqui, precisa de nitrogênio e potássio. Aqui precisa de nitrogênio e fósforo. Ou se quem ganhar for esse, precisa dos 3. Tem que adubar o solo com todos os nutrientes. Certo? Pois bem, se não tiver nenhuma pergunta, continuarei explicando outros detalhes. Quando se estuda um fatorial, nós temos 3 efeitos a serem pesquisados. Certo? O efeito do fator, vamos dizer 2 efeitos. O efeito de cada fator e o da interação, certo? O efeito de cada fator, eu falei 3 porque eu pensei fator A e fator B e a interação. Não, são o efeito dos fatores,
certo? Vou até botar aqui melhor assim, ó, dos fatores, certo? Dos fatores e o efeito de interação entre os fatores. É o efeito de cada fator, independente da influência dos outros fatores. Pessoal, deixa eu ver se eu consigo que vocês entendam isso aqui. Efeito de cada fator é o seguinte, ó, imagine aí que você está estudando. Você está estudando o fator A, o fator B e o fator A e B. Só para ser fácil. A e B. Você está estudando dois experimentos no mesmo. Ó. Qual a melhor variedade e qual o melhor espaçamento. Então você está estudando dois experimentos num só. Então, dois experimentos num só. Em vez de fazer um depois o outro, eu faço os dois num momento só. O efeito de cada fator quer dizer o seguinte, ó, como ficaram as variedades? Qual é a melhor? Como ficaram os espaçamentos? Qual é o melhor? Quer dizer, eu posso fazer os dois experimentos num só, mas dentro dele tem como eu saber como é que é só o experimento A e só o experimento B. Dentro do experimento eu tenho os números que se referem às variedades e os números que se referem aos espaçamentos. Quem é o melhor espaçamento? Aí eu digo para o produtor. Se o produtor de soja de regeneração, o melhor espaçamento para a soja é 40 centímetros entre linhas. E mais ou menos 350 mil plantas por hectare. Pronto. Eu disse isso por quê? Porque eu fiz aqui, ó. Eu estudei 3 espaçamentos diferentes. Estudei 40 centímetros, 45 e 50. E o melhor foi 40. Pronto, divulguei. E a melhor variedade é a variedade tal. Eu vou dizer para ele qual é a melhor variedade. É a variedade tal. Certo? Isso aí chama-se efeito principal ou isolado dos fatores. Efeito principal ou isolado, quer dizer, o efeito do fator A isoladamente e o efeito do fator B isoladamente. Isso chama-se efeito de cada fator. Ok, pois bem. E fora isso, professor, tem mais alguma coisa? Tem. Que é o que dá a maior importância para esse tipo de arranjo experimental, que é o efeito de interação entre os fatores. Como é que é isso mesmo, professor, essa história de interação? Bom, vou tentar explicar colocando vocês numa batalha. Vou botar aqui a imagem e pensar aqui numa disputa de 100 metros entre o Apolo, o Luiz Henrique e o Isaac. E o Felipe. 100 metros. Lá em Parnaíba, ao nível do mar. Suponhamos que lá ganha o Isaac. Felipe, Apolo e Luiz Henrique, segundo, terceiro e quarto. Observe, houve um vencedor, um segundo, um terceiro e um quarto. Agora vamos para 1000 metros de altitude. Aí suponhamos que lá de novo ganha o Isaac. Aí Felipe, Apolo e Luiz Henrique, segundo, terceiro e quarto. 2000 metros de altitude, ganhou de novo o Isaac. Felipe, Apolo e Luiz Henrique empataram. Segundo, terceiro e quarto. Vamos para 3000 metros de altitude, ganhou o Isaac. Felipe, Apolo e Luiz Henrique, segundo, terceiro e quarto. Observe que o resultado não mudou. Mudou o ambiente, mudou o local da pesquisa, mas o resultado não mudou. Quer dizer que vocês estão concorrendo, mas não interagem com o ambiente os seus resultados. Vocês, independentemente da altitude, o Isaac é o mais rápido, Felipe segundo, Apolo terceiro, Luiz Henrique o quarto. Observe que não mudou. Quer dizer o quê? Que não houve interação entre os competidores e o ambiente. Trazendo para as plantas, variedade 1, 2, 3 e 4. Com espaçamento 1, a melhor foi a variedade 1, 2, 3 e 4, segundo, terceiro e quarto. Mudou o espaçamento, manteve o resultado. Mudou o espaçamento, manteve o resultado. Mudou o espaçamento, manteve o resultado. Quer dizer o quê? Que a melhor variedade é aquela mesma. Mudando o espaçamento, não muda o resultado. Portanto, não houve interação entre as variedades e os espaçamentos. Os competidores
e o jeito que foi realizada a competição. Quando é que tem interação? Botei ao nível do mar. Ganhou Isaac, segundo Felipe, terceiro Apolo, quarto Luiz Henrique. Subi para 1000 metros. Isaac empatou com Felipe, Apolo segundo, Luiz Henrique terceiro. Subi para 2000 metros. O Felipe vai e passa o Isaac, isolado. O Isaac fica em segundo, Apolo e Luiz Henrique em terceiro. Mudei para 3000 metros, o Felipe vence. Isaac, Apolo e Luiz Henrique, segundo, terceiro e quarto. Observe que foi mudando o ambiente da competição e os resultados foram se alterando. Na primeira pesquisa que eu fiz com os três, se me perguntasse quem é o mais rápido, não tinha dúvida, era o Isaac. Quem é o segundo? É o Felipe. Quem é o terceiro? É o Apolo, o quarto é o Luiz Henrique. Mas na outra condição da pesquisa que eu acabei de propor, vocês interagindo com o ambiente, quem é o mais rápido? Não dá para saber. Observe, eu vou dizer, depende. Onde vai ser a corrida? Percebeu a mudança da pergunta, Laís? Quando alguém perguntar, na primeira condição, aquela que o Isaac sempre ganha, Felipe é segundo, Apolo é terceiro, Luiz Henrique é quarto. Se alguém me perguntar quem é o mais rápido, Isaac. Sim, mas a corrida vai ser lá na Colômbia, não importa, é ele mesmo. Por quê? Porque esses competidores não interagem com o ambiente. Assim, se fossem variedades, qual foi a melhor? Foi a B. Certo? A variedade B. Mas e se eu mudar o espaçamento? É ela também. Se eu mudar para outro espaçamento? É ela ainda. Não há interação. Quando é que há interação? É quando você muda o jeito da competição e a resposta dos tratamentos mudam. Então, trazendo para cá novamente, observe aqui. Interação é a resposta diferencial. É a resposta diferencial da combinação dos tratamentos que não se deve a efeitos principais. Ocorre interação quando os efeitos dos níveis de um fator são modificados por níveis do outro. Traduzindo, ocorre interação quando as respostas dos tratamentos mudam quando eu mudo a condição da competição. Então, observe esse exemplo aqui, ó, em que não há interação. Olha, o competidor vamos botar bem aqui, ó. Deixa eu ver aqui quem são as meninas. Laís, Larissa e a Mariana, deu uma saidinha. Laís, Larissa e Mariana. Então veja só aqui, ó. Laís, Larissa e Mariana. No nível do mar, quem é a melhor? Mariana. Quem é a segunda? Larissa. Terceira, Laís. E quando eu levei para 3.000 metros de altitude, quem foi a melhor? Continua sendo a Mariana. Segunda, a Larissa. Terceira, a Laís. Então, se fossem 3 variedades de mandioca plantada em leira e sem ser em leira, independente de eu plantar em leira ou sem ser em leira, a variedade 3 é a melhor. Na minha pesquisa. A segunda é essa, a terceira é essa. Senhores produtores, plantem a variedade 3. Mas eu planto em leira, plante a 3. E se eu plantar sem ser em leira, também é a 3. Quer dizer que essas 3 variedades não interagem com o plantio leira ou sem ser leira? Exatamente. Certo? Depois você vê aí o que é plantio em leira. Bom, aí no gráfico é assim, ó. A1, A2 e A3. Observe, o A3, quando eu estou plantando em B1, ó, o A3 vence, ó, A3, A2 e A1. Quando eu estou plantando do jeito B2, A3 vence, A2 é um pouquinho menos, A1 é muito menos. Mas eu percebo que B2 é melhor do que B1. Então, se B2 não é com leira, senhor produtor, não basta, você deve plantar sem ser em leira e planta a variedade 3, certo? Mas se o senhor resolver plantar em leira, também plante a variedade 3. Independentemente de ser em leira ou sem leira, plante a variedade 3. Se você não tiver semente para plantar essa variedade 3, plante a 2.
Em outro último caso, plante A1, mas a mais produtiva, com leira e sem leira, é a A3. E a segunda é a A2. Muito bem. Quando é que tem interação? Aqui, ó. Observe, as 3 meninas de novo. Quando no nível do mar? Laís, Larissa, Mariana. Mariana vence. Levei para 3.000 metros de altitude. A Mariana sentiu muito a falta de oxigênio. A Laís foi melhorar o seu rendimento. Larissa. E a Laís também melhorou. Ó, saiu de 2 para 5. De 4 para 10. Mas essa daqui sentiu muito. Em plantas é a mesma coisa. Eu tenho 3 variedades de mandioca. Vamos botar aqui que seja leira, certo? E aqui convencional, que é o plantio comum. Em leira, essa variedade 3 foi a mais recomendada. O seu produtor plante a variedade 3 se for em leira. Mas se o senhor for usar no seu método convencional, não plante ela não, que ela não produz nada naquele método convencional. Ela produz melhor quando é. Quem produz melhor no método convencional é a A2. Espero que estejam entendendo o que é interação. Vocês não só entenderam, como já perceberam que daqui para frente, todas as vezes que alguém te perguntar algo ligado à agronomia, sejam animais, sejam vegetais, quando alguém perguntar o que eu faço, a sua primeira resposta será: depende. Certo? E o produtor vai perguntar: depende de quê? Vamos supor que alguém quer plantar milho para forrageira. Irrigado ou sem irrigar? Né? Você vai logo perguntar: depende. Irrigado ou sem irrigar? Certo? Ó, tem 3 variedades aqui que se eu irrigar ou não irrigar, ó, se eu não irrigar, a melhor é a variedade 3. Se eu irrigar, continua sendo. Então, se o senhor quer plantar irrigado ou sem ser irrigado, plante a variedade 3. Certo? Agora, outras variedades que eu pesquisei. Irrigado e não irrigado. Irrigado, plante a 3. Mas se não vai irrigar, a melhor é a 2. Sem irrigação, essa variedade aqui não se deu bem. Pode isso, professor? Claro. Muitas vezes o material é apropriado para irrigação. Outros são apropriados para irrigação ou sem irrigação. Né? Materiais vegetais com boa sistemática de raiz, né, de raízes, elas vão aprofundar suas raízes e que, portanto, terão bom rendimento. Mas se uma variedade está acostumada com bastante água, ela não precisa desenvolver as raízes. Se ela foi trabalhada para ser irrigada, ao invés de gastar energia produzindo raiz, ela vai produzir folha e fruto. Por quê? Para que raiz exagerada se eu tenho o adubo e a água sempre na quantidade certinha, com tecnologia? Então, coisas desse tipo. Então, quando te forem perguntar agora aqui para frente, nunca responda de primeira. Diga depende. Certo? Depende. Igual os médicos falam: doutor, eu estou sentindo isso, sentindo isso, sentindo isso. O que eu tenho? Isso depende. Depende de quê, doutor? Dos exames que eu vou te recomendar. Certo? Pode ser de uma tireoidezinha a uma coluna. Portanto, o médico nunca dá uma solução de primeira. E te dá, mas passa os exames para confirmar aquilo que ele está suspeitando. A não ser que seja algo muito... Quando chega a época desse inverno agora, nesse momento agora, se suspenderam as chuvas, a poeira vai levantar um pouco e o pólen das flores. E todo mundo começa a ter alergia, rinite, aí vem as alergias, vem as rinites. Aí quando vão para o médico diz é rinite. Né? Está com os sinos tudo congestionado, passa um remédio anticongestionado. Se insistir com outra encrenca, enxaqueca e toca, até que ele vai começar a buscar uns exames mais aprimorados para aprofundar a busca. Mas, a princípio, ele, dentro daquela suspeita, vai começando a atuar. Muito bem. Como é que é, professor, agora que o senhor mostrou os desenhos, o esquemão do que é um fatorial? Como é que fica a análise de variância? Eu vou passar aqui direto para ela. Ó. Depois eu mostro esses detalhes aqui. Ó. Vou passar aqui direto para ela. Ó. Ela fica grandona, só. Está aqui, ó, análise de variância. Ó.
Ó, o de sempre, que você está acostumado, ó. D e C, aqui ó, D e C. Vem aqui em cima, ó. D e C. É o de sempre, ó. Tratamento, resíduo total. De tudo que variar na pesquisa, o que não se deve ao tratamento se deve ao acaso. Experimentos feitos em casa de vegetação, todo controladinho, é você quem molha. Cada vaso recebe 100 ml de água por dia, de manhã, 100 ml de tarde. Cada vaso recebeu a mesma quantidade de adubo. O vaso tem a mesma quantidade de solo, todo tipo de solo. Foi você que misturou o solo, produziu e botou dentro daquele vaso. Botou as plantinhas, botou 5 plantas, arrancou 4, ficou uma. Todas as plantas homogêneas, tudo. Aí está tudo organizado. Então não tem... O que não se deve àquilo que você está pesquisando, se deve ao acaso. Está aqui o D e C. Ó. Agora, fora o D e C, tem o efeito isolado de cada fator, A e fator B, e a interação. Certo? Então, essa aqui é a parte fatorial, essa é a parte que você está acostumado a ver o seu delineamento. Okay? Se for em bloco, será em bloco. Está aqui, ó. Tratamento, bloco, resíduo total. O professor então mudou mesmo não. O que mudou foi, aumentou a sua trabalheira. Ó. Agora tem a análise do A, do B e do A por B. Está aqui, ó. A, B, soma de quadrado, quadrado médio. Ah, professor, agora estou vendo aqui tem 3 Fs calculados. Um F calculado para A, um para B e um para interação. Exatamente, porque nessa pesquisa ela tem conclusões mais gerais. Então ela vai te dizer quem é a melhor variedade, qual é o melhor espaçamento e se eles interagem. Se interagir, quando perguntarem qual é a melhor variedade, depende. Qual espaçamento você vai usar? Se não interagir, alguém pergunta qual é a melhor variedade? Tal. Qual é o melhor espaçamento? Tal. E se eu mudar o espaçamento? Continua sendo aquela variedade, porque não houve interação. Então, havendo interação é uma coisa, não havendo é outra. Não havendo, os fatores são independentes. Quando alguém perguntar quem é a melhor, eu não vou dizer depende, vou dizer fulano. Quando há interação, os fatores são dependentes. Qual é o melhor? Depende. Como é que vai ser o seu plantio? Se for B1, é uma coisa. Se for B2, é outra. Se for B3, é outra. E assim por diante. Professor, se fosse um fatorial A por B por C. Certo? Aí é bem aqui, ó, A por B por C. Ainda teria o C. Certo? Aí teria o C. Depois teria o A por B. Depois teria o A por C. Depois teria o B por C. Depois teria o A por B. Opa. O A por B por C. Então, professor, então é só tamanho. É só tamanho. Ó. A, B e C. Qual a melhor variedade? Qual o melhor espaçamento? Irrigado ou sem irrigar? Então, melhor variedade combinando com espaçamento. Melhor variedade combinando com irriga ou não irriga. Os espaçamentos combinando com irrigação. E tudo junto. Qual o melhor espaçamento? Qual a melhor variedade? Irriga ou não irriga? A gente chama de variação tripla, variações duplas e efeitos isolados de cada fator. Efeito isolado, variações duplas, variações triplas. Ok, seria assim, seu experimento. E claro, ganharia todo aquele tamanhozão que vocês estão percebendo aí, o tanto que ficaria mais complexo sua pesquisa. Ok? Bom, então vamos lá, para aquele comecinho lá que eu saltei. Professor, como é que é, lá no experimento, na análise de variância do delineamento inteiramente causalizado, o senhor mostrou uma coisa chamada de modelo estatístico e disse que era questão de concurso. Quando chegou no fatorial, mostrou no DBC, mostrou também. No DQL também. Pois no fatorial do mesmo jeito. Está aqui o modelo estatístico. Ó. Modelo estatístico. É o quê? Cada parcela que você colher na sua pesquisa, ela tem um potencial natural que ela produz. Aí, ó, mais o efeito do fator A, mais o efeito do fator B, mais a interação entre eles e o acaso, que é o D e C. Se fosse em bloco, professor, aí teria
ainda o efeito de bloco. Bem aqui assim, antes daqui tinha mais o bloco e depois o acaso. Ok? Pois bem. Vocês leem isso aí devagarinho, tá aqui ó, mostrando. Ó. O fator A agora tem I níveis. Ó. O I maiúsculo, que lá no experimento simples era número de tratamentos, agora é número de níveis de A. O J maiúsculo, número de níveis de B. Professor, se fosse, ainda tivesse ainda o C, aí seria K. Certo? Seria, se fosse o C, seria assim, ó. Ctrl C, um instantinho, Ctrl V. Aí seria assim, se tivesse o C. Aí seria o fator C, certo? O fator C seria, aí, aqui seria K níveis, K níveis. Aí seria C1, C2 até o CK. Ok? Seria assim. Muito bem. E repetição, professor? Aí você usa outra letra com Z repetições. Você pode também ler em algum livro IJZ. Chamou o fator C de Z com K repetições. Aí é contigo, desde que você entenda quem é quem. Ó, neste fatorial duplo aqui, ele chamou fator A de I maiúsculo, o fator B de J maiúsculo e chamou repetição de K, com K repetições. Outros livros chamam com R repetições, né? R minúsculo, com R repetições. Outros chamam de K. Então, eu tenho que mostrar para vocês todas as possibilidades para quando vocês lerem por aí não ficarem confusos. Nossa, o professor nunca me mostrou esse tal de K repetições. Toda repetição dele era R minúsculo. É a mesma coisa. Ok? Pois bem. Aí vem aqui ó, os efeitos tudinho, direitinho. Como é que faz? Como é que a gente enxerga o experimento, pessoal? Olha, variedade 1, variedade 2, variedade 3, 4, 5. Quantas tem? Ó? Até o I maiúsculo. Quantas tem? Combinado com B1, B2, B3, B4, B5, quantos tem? Então, ó, A1, B1, tá bem aqui, ó. A1, B1, ó. A1, B1. Repetição 1. Repetição 1. A1, B2, ó. A1, B2, tá aqui, ó. A1, B2. A sua repetição 1. Certo? A1, B1, a segunda repetição, tá aqui, ó. A1, B1, a segunda repetição. A1, B2, A1, B3, até a última, com K repetições. Aqui é o quadro de dados que você coleta no experimento. Professor, seja mais simples aí, professor. Vou ser. Então, vai imaginar 4 As, A3 e aqui o A4. Certo? Vamos imaginar A4. B1, B2 e B3. Certo? B1, B2 e B3. Esquece isso aqui, ó. Esquece. Certo? B1, B2 e B3. Então fica como? A1, B1, certo? Esse aqui seria quem, professor? Esse aqui seria A1, B1, certo? Opa. A1, B1. Esse outro, o A1, B2 e assim por diante, certo? Então você está colhendo seus resultados. Deixa eu voltar ao que estava. Tomara que essa bagunça que eu estou fazendo não vá destruir o nossa gravação. Ok? Até aqui. Muito bem. Então, aqui é o quadro de coleta de dados. Colher os dados, professor. Então, se eu tenho fatorial 4 por 3, 4 por 3, dá quanto? Dá 12. Com 4 repetições, vezes 4, igual a 48. Aí eu teria 48 parcelas aqui. Esses 48 dados serão feitas as análises. Certo? Serão feitas as análises. Como? Assim, ó. Assim, ó. Soma de quadrado total. Soma de quadrado total. Cada um dos 48 valores ao quadrado, menos o C. Pessoal, é tudo de novo? Tudo de novo. Tá aqui, ó. Soma de quadrado total. Cada parcelinha ao quadrado, certo? Cada parcelinha ao quadrado menos C. Quem é C? É todo o experimento ao quadrado por N.
Ah, professor, agora o N não é só I vezes J, não. Não. É I, que é o fator A, J, que é o fator B, K, repetição. Então, soma de quadrado total é todas as parcelas do experimento, cada uma delas ao quadrado, menos o C. Aí, ó, professor, aí eu tenho que fazer a soma de quadrado de A. Exatamente. É o total de cada A, né? Cada total de A ao quadrado por JR. Ih, professor, confundiu. Não, confundiu não. Não é soma de quatro tratamentos. Ó, como é que é a soma de quatro tratamentos? Tratamento. É só lembrar que tratamento agora envolve A e B juntos, ó. Antes era assim, ó. Tratamento. Agora não, agora tratamento é A e B combinados. Portanto, soma de quatro tratamento é 1 sobre R, que aqui está representado pela letra K, porque é assim que estão nos livros, vezes cada total de tratamento ao quadrado menos C. Ah, professor, então é a mesma coisa, continua sendo. Ó, resíduo, total menos tratamento. O problema é que você ainda terá que fazer qual a soma de A sozinha e qual a soma de B sozinha e por diferença achar a interação. Como é que faz a soma de A sozinha? Então está aqui, ó, soma de A sozinha, está aqui a fórmula. É cada total de A ao quadrado dividido por JK. Quem é J? É o fator B e K a repetição. Se o fator B for 3 e o K for 4, 3, 4, 12. Dividido por 12. Menos o C, que está bem aqui. Como é que acha o fator B, professor? Totais dos B's ao quadrado, 1 sobre I vezes K. Aqui é J, ó, quando eu quero A, é B vezes R. Quando eu quero B, é A vezes R. Ó. A, que é o I, e o K, repetição. Então, se for 4 A's e 3 repetições, e 5 repetições, 4 vezes 5, 20. Ok? E a interação, professor? O senhor falou que é por diferença. Ó. Eu pego tudo que deu de tratamento, que eu encontrei bem aqui, ó, que eu encontrei aqui, tudo que deu aqui de resultado, aí eu tiro o efeito de A e tiro de B. O que sobrar é a interação. Ó. Então, de tudo de tratamento que acontecer, eu tiro o efeito de A. E depois tiro o efeito de B. Como que seria esse valor e depois esse? Estou dizendo o quê? Que de tudo que variou na pesquisa por causa daquilo que eu estou pesquisando, uma parte se deve ao A, suponhamos as variedades. Outra parte se deve aos espaçamentos. E o que não se deve a um ou a outro se deve à interação. Uma mistura entre os dois. Certo? Algo do tipo, um motor a gasolina e a álcool. Então eu funciono só a gasolina, tem um desempenho. Só a álcool tem outro desempenho. Mas se eu botar metade gasolina e metade álcool, vai ter uma interação entre eles. Aí eu vou saber qual seria essa interação. Então eu pego o efeito de tudo, tiro o efeito isolado de gasolina, tiro o efeito isolado de etanol, o que sobrar se deve aos dois combinados. Algo parecido com isso. O fato é que, no final das contas, você vai fazer esse quadro aqui de análise de variância. Certo? E aí? Aí, ó, o de sempre, grau de liberdade. Quantas variedades? São 5, menos 1, 4. Quantos espaçamentos? São 4, menos 1, 3. Aí, esse valor vezes esse valor dá esse aqui. Está aqui, ó, I menos 1 vezes J menos 1, que é a interação. Tratamento. São quantos tratamentos? Ó? São 4 níveis de A, 5 níveis de A com 4 de B. 5 vezes 4, 20, menos 1, 19. Ok? Todo experimento. 5 vezes 4, 20 tratamentos. Vezes 4 repetições, 80, menos 1, 79. Esse valor aqui, que der aqui, menos esse, como sempre, dá o resíduo. Mas se você quiser usar as letrinhas, também dá. Esse valor menos esses, trabalhando isso matematicamente, chega nessa formulinha aqui. Dá o mesmo resultado. Ok? Daí para frente, eu encontro a soma de quatro tratamentos, encontro de total e encontro de resíduo. Mas observe que eu não divido o tratamento pelo grau de liberdade para achar quadrado médio de tratamento. Ó. Não me interessou, tá vendo? Ó? Não me interessou, certo? Não interessa.
Por quê? Porque tratamento agora para mim envolve A e B e ainda a interação. Então, o que está aqui nessa linha foi desmembrado nessa, nessa e nessa. Ah, professor, então esses três juntos somados dá exatamente esse? Exatamente. Por isso que você nem calcula esse. Você faz esse aqui, menos A menos B, dá ele. Porque eu sei que os três juntos são tratamentos. E me interessa agora saber o experimento das variedades, o que deu? O experimento dos espaçamentos, o que deu? Eles interagem. Então eu tenho conclusões mais gerais, ou seja, eu tenho três respostas num só experimento. Quem é a melhor variedade, quem é o melhor espaçamento e se eles interagem. E se interagem, o que o produtor deve saber? Se não interagem, o que o produtor deve saber? Então, ao invés de eu fazer quadrado de média de tratamento e fazer o F para aplicar teste média para 20 tratamentos, não. Eu vou estudar o efeito isolado de A, o de B e da interação. Ok? É mais ou menos por aí. Bom, se são 3 Fs calculados, também serão 3 Fs tabelados. Sim, esse F calculado de A vai ser contrastado com o F de grau de liberdade de A com o de resíduo. Esse F calculado de B vai ser contrastado com o F tabelado de grau de liberdade de B com o de resíduo. E o da interação, grau de liberdade da interação com o de resíduo. Certo? Então, é tudo que você já vem fazendo mais vezes. Olha, se eu estou fazendo 2 experimentos num só, já de cara você faz 2 coisas. E mais a interação, que é a terceira coisa. E para cada um, professor, tem que ter aquele teste de Tuck para cá, para cá. Mas você vai ver alguns detalhes com relação a essa interação. Quando ela é significativa, quando ela não é, nós temos decisões a tomar. Por enquanto, entendam esse esquemão aqui. Okay? Então, vamos ver aqui um experimento para bloco. Como é que fica para bloco? A mesma coisa. Mesma coisa. O que mudou é que agora tem bloco. Mas lá em cima não mudou nada. Ó. Lá em cima não mudou nada. Só mudou agora porque acrescentou bloco. E como é que é a soma de quadrado de bloco? O de sempre. Cara total de bloco ao quadrado dividido pelo número de tratamentos aqui. Ó. Cara total de bloco ao quadrado dividido pelo número de tratamentos. Lembrar que tratamento agora é em linha. É A vezes B. Se for fatorial 4 por 3 é 12. Certo? Menos o C. Então é o de sempre. E resíduo? Agora é total menos tratamento menos bloco. É um DBC. Portanto, está aqui a análise de variância. Quadrado latino, do mesmo jeito. Tá? O de sempre. Ó. Tá, do mesmo jeito. Ó. Tratamento, linha, coluna, resíduo total. Tratamento, linha, coluna, resíduo total. Ok? E lá em cima, muda nada. Muda nada. Certo? Então, tal que tratamento ó, é IJ-1. Linha também. Coluna também. Porque se eu tenho 20 tratamentos, menos 1, 19. Tenho que ter 20 de linha. Menos 1, 19. 20 de coluna, menos 1, 19. Certo? Então, continua sendo. E este valor aqui de grau de liberdade total, menos esse, menos esse, menos esse, vai dar resíduo. Como sempre. Essa formulona aqui é que eu peguei. Isso aqui, menos isso, menos isso, menos isso. E trabalhando chegou nessa. Certo? Aliás, esse J bem aqui é maiúsculo. E J é maiúsculo. E esse K também. Ok? Então, deixa eu melhorar bem aqui. Opa, feito. Isso aqui também é JK. Ok? Adiante. Deixa eu salvar esse T bem aqui também. Salvar aqui logo para eu não perder o que eu fiz. Muito bem. Agora, né, temos um exemplo prático. Exemplo ilustrativo. Eu vou parar por aqui. Para que, aliás, não vou parar não. Eu vou mostrar para vocês. Não vou. É muita informação para um dia só. Eu vou querer que vocês analisem tudo o que falamos aqui. Assistam essa aula novamente. E quarta-feira eu vou mostrar esse exemplo aqui detalhado. Que você já leu, viu e reviu.
e tentou refazer estes cálculos aqui, ó, certo? Tentou entender esses cálculos. Por favor, quando eu perguntar na aula que vem, fulano, fiz, fulano, fiz, fulano, fiz, fulano, fiz. Ou, no mínimo, tentei, mas não entendi, nem com a ajuda da monitora. Ou entre vocês aí se ajudem. Mas nós vamos só mostrar um detalhe aqui, ó. Quando a interação é significativa e quando não é. Então, vou pegar aqui bem aqui o DC. Aqui. Bom. No fatorial, pessoal, nós temos uma decisão a tomar, que é quando essa interação é significativa e quando ela não é significativa, ok? Se ela não for significativa, vem aqui, ó, se o f calculado da interação for menor do que o tabelado, certo? Aceita H0, ou seja, não houve interação. Quando não há interação, aí você relembra daquela competição dos 4 meninos ao nível do mar, com 1.000 metros, com 2.000 metros, com 3.000 metros. Se não houve interação, eu já sei quem é o melhor. Certo? Quando não há interação, eu estudo os efeitos, os experimentos, como se fossem 2 experimentos, um sem o outro, isoladamente. Então eu aplico um teste de média para A e digo quem é o melhor A. Aplico um teste de média para B e digo quem é o melhor B. Se não houver interação. Se essa interação não for significativa. Se essa interação não for significativa. Então, eu vejo aqui, ó, se não foi significativa a interação, essa aula está gravada, pessoal. Se não foi significativa a interação, eu vejo se o A foi. Vou aqui no A. O F de A foi maior que o tabelado? Foi. Aplico um teste médio para saber quem é o melhor A. Eu vou lá no B e vejo. O F de B foi maior do que o tabelado? Foi. Aplico um teste médio para B. Ok? Bom, de novo. Se não houver interação e nem A nem B também não for significativo, então parou aí o experimento. Não houve diferença entre as variedades, não houve diferença entre os espaçamentos e não houve interação. E o produtor, e agora? Plante qualquer uma das variedades e qualquer espaçamento desses que eu pesquisei, que o senhor terá o mesmo rendimento. Ok? Isso é, não houve interação, também não houve efeito de A nem de B. Professor, se houver só efeito de A e não houver de B, aplica teste de média só para A. E se não houver efeito de A, mas houver efeito de B, aí você aplica teste de média só para B. Certo? Traduzindo, deixa eu tirar esse negócio aqui. Não houve interação. Aplica o teste de média se houver efeito para A, aplica o teste de média se houver efeito para B. Certo? Isolado, chamamos. Neste caso em que não houve interação, fazemos o estudo dos efeitos isolados de cada fator. Traduzindo, é como se eu tivesse 2 experimentos num só, mas eu vou estudar um separado do outro. Mas e se houver interação, professor? Se houver interação, aí você despreza isso aqui, ó, perde o interesse. Não interessa nem que tenha dado significativo o A e o B. Não me interessa mais nem A nem B isoladamente. Agora me interessa A combinado com B no que nós chamamos de desdobramento da interação, que será assunto de outra aula. Certo? No exemplo que temos aqui, nós fizemos de modo que não houvesse interação. Então, no nosso resultado aqui, certo? É para dar que a interação deu não significativo. Ok? Deu não significativo. Que é o primeiro momento. Quando os fatores não interagem. O que fazer? Esse exemplo vai dizer. Lá na frente tem um exemplo com o fator interagindo. Ó, agora, nós vamos fazer aqui um exemplo. Né? Esse exemplo aqui, ó,
esse exemplo aqui, só um instante, com interação significativa, que é uma outra aula em outro momento. Portanto, mirem neste exemplo que estamos mostrando, e vejam o que foi feito aí, ó. Quando a interação foi significativa, tentem encontrar esses cálculos, tentem encontrar esses números, sejam persistentes, certo? Procura o monitor, procura o professor, procura um ao outro, manda para um, manda para o outro, até achar. E vejam o que foi feito daqui para frente e por quê. Ok? Muito bem. Isto é o que vocês deverão fazer nessa aula, entre essa aula e a de quarta. Quarta-feira vamos mostrar esse exemplo passo a passo. Ok? Porque é muita informação para um dia só. Assim, se não tiver nenhuma pergunta, eu vou parar a gravação.